Oi gente, tudo bom? E vamos à saga de ler todos os livros do Harlan Coben. E hoje é dia de falar de Não Conte a Ninguém, que é um livro que não é do Myron Bolitar. A gente não tem Myron, a gente não tem Win, a gente não tem nenhum desses personagens que a gente ama. Então é um daqueles livros que você vai ler e acabou, não tem ligação com mais nada. Começa a história, termina a história e você provavelmente nunca mais vai ver esses personagens. Aqui a gente vai acompanhar a história do David, que é um médico e desde muito novo ele se apaixonou pela melhor amiga dele, desde muito pequenininho, desde coisa de 7, 8 anos de idade. E eles acabam ficando juntos quando eles entram na adolescência e vão se casar e tudo mais. Quando a nossa história começa, eles estão indo pro lugar onde eles deram o primeiro beijo, cerca de 12 ou 13 anos atrás. Vão fazer o que eles sempre fazem, que é o que eles vão para aquele lugar todos os anos e meio que deixam uma marca em uma árvore para contar os anos todos de relacionamento deles e pra relembrar aquele momento. Então ele chega lá com a Elizabeth, numa boa, eles fazem o ritualzinho deles, que tem até uma troquinha de provocação, de um falar que é besteira e não sei o quê. Eles são o tipo de casal que parecem que são perfeitos e foram feitos um pro outro, mesmo que eles tenham começado esse relacionamento há muito tempo. Quando a história começa, eles estão há cerca de 7 ou 8 meses casados. E tá tudo perfeito, né? Pro David é tudo perfeito e ótimo. Até que tudo começa a dar errado. Eles vão dar um mergulho no lago e tudo, e quando o David menos espera, a Elizabeth some. Ele só ouve um grito. Quando ele levanta pra ir atrás dela e tentar ver o que aconteceu, ele toma uma pancada na cabeça, fica desacordado e não sabe o que aconteceu. Passa-se algum tempo, o corpo dela é encontrado e tudo leva a crer que ela foi assassinada por um serial killer. Então, tudo resolvido. Só que não, a gente tá falando do Harlan Coben. E aí, 8 anos se passam e o David recebe um e-mail muito enigmático falando sobre o dia do beijo e que ele deveria abrir esse e-mail no horário aonde o primeiro beijo aconteceu, né? E clicar num link que vai levar ele pra como se fosse uma transmissão ao vivo, né? E ele fica sem entender e o e-mail deixa muito claro que ele não deve contar pra ninguém. Não tem assinatura, mas as informações que são passadas ali só podem ser de alguém muito próximo deles, porque mais ninguém saberia tão exatamente tudo o que estava acontecendo. O que ele não sabia, e nem tinha como duvidar, é que ele estava sendo vigiado. Desde que a Elizabeth foi morta, ele, a família dele, a família dela, todo mundo está sendo vigiado. Porque os motivos desse crime são bem banais, né? E a vida de todo mundo corre perigo. A história vai se desenrolando. A gente sabe que o David tem um segredo e ele não contou pra ninguém. Realmente ninguém sabe o que ele esconde ali. Mas ele estava muito disposto a contar isso no dia em que tudo aconteceu. E acabou guardando pra ele esse segredo. Afinal de contas, a única pessoa que ele queria contar e que tinha alguma coisa a ver com isso era a Elizabeth. E as coisas vão caminhando, as coisas vão andando num ritmo frenético. A gente quer saber o segredo dele, mas ao mesmo tempo a gente quer saber quem tá enviando esses e-mails, quem tá dando essas coordenadas pra ele. Porque depois do primeiro e-mail, ele vai ver uma coisa nesse link ao vivo que vai mudar completamente tudo que ele acredita. E aí ele vai começar a investigar algumas coisas. Ele vai querer mais informações sobre a morte da Elizabeth. Ele vai querer saber exatamente como o corpo dela estava. Ele vai querer saber como foi a identificação, quanto tempo demorou. Detalhes que parecem muito bestas, mas que fazem total sentido. Porque quando fizeram o reconhecimento do corpo dela, ele estava em coma no hospital por causa da pancada na cabeça. Ele não consegue lembrar nem como ele saiu do lago. Em teoria era para ele ter morrido afogado. E enquanto ele faz essas investigações, mais uma peça do quebra-cabeça é mostrada. 2 corpos são encontrados ali perto da propriedade do avô do David, que é onde tem o lago. E essas pessoas têm ligação com uma família muito poderosa. E aí ele começa a correr mais perigo. Ele não pode contar absolutamente nada pra ninguém. A polícia começa a suspeitar que ele tem alguma coisa
a ver com o crime por causa do que é encontrado no corpo dessas duas pessoas, que levam eles a um outro lugar com alguns objetos, algumas fotos, coisas que o David nunca tinha visto, que o David não sabia. Mas tudo leva ele, coloca ele ali como principal suspeito, mesmo que durante o crime ele quase morreu. Ele também sofreu, né, um ataque naquele dia, e realmente tudo que foi encontrado leva a crer que ele tem alguma coisa a ver. As coisas que foram encontradas era uma arma que pertencia ao pai do David, que já morreu num acidente de carro, e algumas fotos essas da Elizabeth, machucada. E ele fala que a história que ela contou pra ele é que ela tinha sofrido um acidente de carro, mas não tem nada que comprove. Ela não foi para hospital nenhum, ela não foi atendida por nenhum médico, nada que comprove que ela sofreu esse tipo de acidente, então leva a crer que o David bateu nela, e a linha de investigação da polícia acaba se tornando essa. Paralelo a isso, ele está fazendo a sua investigação. E ele tem um paciente que ele salvou a vida, que é um menininho que é hemofílico, e por conta da hemofilia ele acabou ficando cego, porque teve uma hemorragia no olho, e o pai é um traficante. E ele sempre fala pro David, quando o doutor precisar de alguma coisa, me liga. E ele vai fazer isso, porque em um determinado momento ele é o único acusado desse crime. Ele é o suspeito máximo, e aí ele acaba fugindo, que é um grande erro, mas no caso dele ele tinha motivos para fazer isso. Acho que qualquer um de nós faria a mesma coisa na situação ali do David. Não pensaria em outra coisa. E aí, ele vai ligar para esse traficante e vai conseguir a ajuda que ele precisa para conseguir terminar a investigação e descobrir realmente o que aconteceu naquele dia onde ele perdeu o amor da vida dele. Já era para eu ter lido esse livro há muito tempo. A Cat me indicou esse livro já tem uns 2, 3 anos. Ela falou que era uma história sensacional e eu fui deixando. Aí quando eu resolvi fazer o projeto de leitura em ordem cronológica, eu resolvi então que eu ia ler todos. Mas eu não lembrava que esse livro era o livro que a Cat tinha me indicado, até que eu vi o título em inglês. Não fiz a tradução na minha cabeça do título quando ela me indicou, porque ela me indicou em inglês. E, gente, de verdade, pra mim, até agora, esse é o melhor livro do Harlan Coben, sem sombra de dúvidas. É um livro que você começa muito lento, mas a maneira como a história vai se desenvolvendo, a gente já não consegue mais parar de ler. Você quer realmente saber o que está acontecendo, por que estão atrás, né, do David durante tanto tempo, por que agora começam a suspeitar dele, e isso não tem o menor sentido, não faz o menor sentido, principalmente porque passaram-se 8 anos, e o acusado foi preso e tudo mais, mas à medida que a gente vai acompanhando as investigações do David, as coisas começam a ficar muito claras, porque faz sentido, começa a fazer sentido todos os questionamentos da polícia e todos os questionamentos de todos ali ao redor dele, né? As pessoas começam a achar estranho o comportamento dele e tudo mais, até que pouco a pouco as coisas vão sendo reveladas. Algumas pessoas, lógico, próximas ao David vão morrer, e ele vai ser, claro, colocado como suspeito. Graças a Deus, álibis existem, mas mesmo com alguns álibis, ele não consegue provar para a polícia que ele é inocente. Aqui, pelo que eu me lembro, aparece um personagem de detalhe final, mas não faz a menor diferença se você lê o detalhe final ou não. É uma personagem bem icônica, que tira o Myron do sério, e aqui ela vai ser fundamental para salvar o David. De verdade, só leiam, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo e tchau.